hoje, começando mais um Pocket Teológico. Espero que você tenha gostado do primeiro. Nós falamos sobre a Palavra de Deus, sobre a Bíblia. E hoje vamos falar então sobre a doutrina de Deus. Tenho certeza que vai ser muito prazeroso e muito esclarecedor para você. Antes da gente entrar no assunto de hoje, eu tenho que responder a pergunta que foi feita no Pocket passado. A Priscila perguntou a ordem cronológica dos livros da Bíblia. É consenso que o livro mais antigo é o livro de Jó. Por mais que o assunto mais antigo seja o da criação, lá de Gênesis, acredita-se que o livro de Jó foi escrito antes do que o próprio livro de Gênesis. Saber com exatidão a data de escrita de cada um dos livros, principalmente do Antigo Testamento, é muito difícil, porque, como eu disse, muitos deles começaram por tradição oral. Uma forma de você acompanhar a cronologia é seguindo a ordem de acontecimento dos fatos. E alguns já estão dispostos assim na nossa Bíblia. Nós começamos com a criação, depois com a história dos patriarcas, lá com José indo para o Egito, depois o povo sendo escravizado no Egito, com Moisés a libertação do povo, depois com Josué a tomada da terra prometida, depois disso nós vamos para o período de juízes, depois reinado, depois exílio e depois os profetas do pós-exílio, ali junto com a reconstrução de Jerusalém, reconstrução dos muros também, registrado por Esdras e por Neemias. No Novo Testamento é muito mais fácil a gente compreender a ordem, até porque são livros muito mais recentes. Eu acredito que primeiro foram os Evangelhos e depois Atos dos Apóstolos. A história ia acontecendo enquanto também as cartas iam sendo enviadas ali no período da igreja primitiva. Sendo o último do Novo Testamento o livro da Revelação, o livro de Apocalipse. Existe uma controvérsia, alguns dizem que não foi Apocalipse o último a ser escrito, mas teria sido a terceira epístola de João. Mas, como falamos naquela primeira aula, são muitas teorias, né? Então não tem como a gente afirmar categoricamente, mas uma forma de você aí de casa acompanhar cronologicamente é acompanhando os assuntos. Essa é uma forma mais tranquila. Espero ter respondido você, Priscila, e como a ideia do Pocket é instigar você a buscar mais conhecimento, você pode também pesquisar sobre isso. Na internet tem muita coisa boa, sempre observe o site, a fonte da informação, se é confiável ou não, e você vai aprender com certeza muita coisa sobre esse assunto, sobre a ordem que os livros foram escritos. Tá bom? Então vamos começar agora a nossa aula de hoje. Quando nós falamos em doutrina de Deus, eu imagino que a primeira pergunta que vem à nossa mente é: como podemos provar a alguém que Deus existe? Afinal de contas, qual de nós nunca ouviu essa pergunta? Deus de fato existe? Como você consegue me provar? É interessante observar que a Bíblia não tem como objetivo provar a existência de Deus. Para a Bíblia, para os autores bíblicos, é pressuposto saber que Deus existe. Tanto que em Gênesis capítulo 1, verso 1 vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas mesmo assim, nós então estudamos e procuramos responder a outras pessoas com argumentos sobre como é possível crer que Deus existe, saber que Deus existe. A primeira resposta de como nós sabemos que de fato Deus existe é que todo ser humano, todos nós, temos uma íntima intuição de que Deus existe. Isso é inato, Deus colocou dentro do ser humano. O apóstolo Paulo, quando escreve sua carta aos Romanos, lá no capítulo 1, ele vai falar que tudo que foi criado, quando nós olhamos para as nuvens, para o sol, para as montanhas, para o corpo físico do ser humano, para a nossa constituição, tudo o que foi criado vai ao encontro da intuição, daquilo que está dentro de nós, que Deus colocou dentro de nós. E isso já nos mostra que Deus, de fato, existe. E aí, com essa minha primeira afirmação, talvez você me pergunte: mas então, como muita gente diz que não acredita em Deus? Querido, isso é consequência do pecado. O pecado faz o homem, como diz o próprio apóstolo Paulo, lá no verso 8, detém o pecado pela injustiça, né? O homem, em vez de confessar a verdade, de falar a verdade, de adorar ao Deus Criador, o pecado faz com que o homem, então, não veja isso que é tão claro, tão óbvio. A segunda resposta, o segundo argumento seria crendo nas evidências da Escritura e da natureza. Embora a Bíblia não tenha por objetivo
provar a existência de Deus, todos aqueles que leem a Bíblia, que acreditam na Bíblia, eles sabem também que Deus existe, porque a Bíblia fala sobre Deus de capa a capa. A Bíblia vai falar sobre o caráter de Deus, sobre como Deus é, quem Deus é. Então, a Bíblia é uma evidência de que Deus existe. E também a natureza, como eu já disse no primeiro argumento, tudo que foi criado diz para nós que Deus existe. Podemos citar o Salmo 19, que diz assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Então, tudo que foi criado, experimente, se você que está aí na sua casa vendo esse pocket teológico, dá um stop rapidinho, olha pela janela, e você vai ver o céu, as estrelas, você vai ter a convicção de que, de fato, Deus existe. Romanos 1, 19 e 20, Paulo diz que o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente. Paulo diz claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Então ninguém pode, quando chegar diante de Deus, falar assim: Senhor, eu não sabia que você existia. Todo mundo sabe que Deus existe por tudo que foi criado. Por isso Paulo vai dizer que todos são, então, indesculpáveis. Além desses dois argumentos, existem aquilo que a teologia vai chamar de argumentos tradicionais da existência de Deus, que são 4, e eu vou escrever aqui para depois você também procurar através dessas palavras-chave. São 4 argumentos. O primeiro argumento é o cosmológico. O que diz o argumento cosmológico? Que tudo que nós conhecemos no universo tem uma causa. Tudo que você conhece tem uma causa. Talvez você olhe para uma árvore. Como essa árvore surgiu? A causa dessa árvore surgir foi que alguém plantou, porque a semente caiu naquela terra e morreu, e dali brotou uma árvore. Logo, se tudo tem uma causa, o universo também precisa de uma causa. E Deus, então, é essa causa do universo. Outro argumento tradicional da existência de Deus é o teleológico. Deixa eu caprichar na letra. O teleológico é parecido com o cosmológico. O teleológico vai dizer que a gente percebe uma harmonia, uma ordem em tudo o que existe no universo. E é verdade, se você aí na sua casa for estudar algum sistema do corpo humano, pode ser o sistema cardiovascular, sistema respiratório, anatomia, você vai perceber uma perfeição absurda. Logo, se a gente percebe então no universo harmonia, ordem, quem é que criou tudo isso? É necessário uma mente pensante para ter feito tudo tão certinho, tudo de forma tão harmoniosa. Então, segundo o argumento teleológico, Deus é essa mente pensante, é esse ser inteligente que forma o universo e forma todas as coisas. O terceiro argumento tradicional, vou escrever aqui, é o ontológico. O ontológico ele é um pouquinho mais complexo. Depois você pode pesquisar e descobrir toda a história dele. Ele é um argumento que foi pensado, trabalhado por Santo Anselmo. Esse argumento vai dizer que, de forma bem resumida, que Deus é perfeito. E por ser perfeito, logo ele deve existir. Depois você pode pesquisar e descobrir como é que ele chegou a essa conclusão. Ele vai trabalhando de argumento lógico em lógico até chegar a essa conclusão de que Deus é perfeito. E por ser perfeito, logo, é necessário que ele exista. E o quarto argumento tradicional que mostra, que procura provar a existência de Deus, é o argumento moral. O argumento moral é o argumento que o escritor C.S. Lewis trabalha no seu livro Cristianismo Puro e Simples. A gente observa nas culturas do mundo, nas diversas culturas, um senso no homem de certo e errado.
e também um senso de querer, de desejar justiça. Quem colocou no homem, no ser humano, essa noção do que é certo e do que é errado? Quem colocou no ser humano essa ideia de querer viver de forma justa ou esperar que essa justiça venha? O próprio Deus. Deus, então, é esse ser moral. Deus é esse que, então, também um dia irá impor a sua justiça. Esses são, então, os 4 argumentos tradicionais da existência de Deus. O argumento cosmológico, teleológico, ontológico e moral. Outra questão acerca do ser de Deus, da doutrina de Deus, é uma pergunta que normalmente se faz nos concílios de exame ao ministério pastoral ou ao concílio para o ministério diaconal. É uma pergunta meio que pegadinha que eu vou fazer para você nesse momento. Defina para mim quem é Deus. De repente você respondeu que Deus é amor, Deus é luz, Deus é espírito, Deus é fogo consumidor. Querido, na verdade, todas as respostas estão erradas. Porque a pergunta que eu fiz é: defina Deus, e Deus é um ser que é impossível de nós defini-lo. Até porque Deus é ilimitado, Deus é totalmente outro, é totalmente grande, de forma que a mente humana, que é limitada, não consegue compreendê-lo totalmente. Então, quando alguém te perguntar, defina Deus, a resposta correta é impossível definir quem é Deus. Da mesma forma, se é impossível definir Deus, por outro lado, nós podemos conhecê-lo de forma verdadeira. Na teologia se usa muito uma palavra chamada exaustiva. Então, quando a gente fala que vai fazer uma análise exaustiva, é esgotar o assunto, é estudar o assunto no seu máximo. Saber Deus de forma exaustiva é impossível, porque a nossa mente limitada não compreende, não consegue compreender a totalidade do ser de Deus. Mas podemos conhecê-lo de forma verdadeira. E aí sim, essas respostas que você deu, aí sim elas estarão verdade. Porque é verdade que Deus é amor. É verdade que Deus é justiça, é verdade que Deus é luz, é verdade que Deus também é fogo consumidor. Então nós podemos nos relacionar com Deus, conhecer a pessoa de Deus, mas nunca saberemos na sua totalidade compreender, não conseguiremos compreender quem Ele é. Como, por exemplo, diz Paulo, lá em Romanos 11, versos 33 e 34, que diz assim: "Ô profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu a mente do Senhor?" Querido, Deus então é esse ser impossível de se esgotar, de se saber tudinho. Nós podemos conhecê-lo sim de forma verdadeira, mas não esgotar o conhecimento sobre quem Ele é. Quando estudamos sobre Deus, também chegamos à conclusão que só conhecemos dele aquilo que Ele desejou revelar a nós. Tudo que nós sabemos de Deus foi porque Deus manifestou a nós, ensinou a nós, seja através da natureza, como nós já vimos, ou através da Bíblia. E a esse se manifestar de Deus, esse se mostrar de Deus, nós chamamos teologicamente de revelação. O que é então revelação? Não é isso que a gente ouve por aí nos dias atuais. Revelação é Deus se mostrando ao homem. E pela teologia isso acontece 2 vezes. A primeira revelação nós chamamos de revelação geral. Qual é a revelação geral? Foi aquela que nós falamos nos argumentos. É a revelação de Deus através das coisas criadas, que quando o homem olha, enxerga, por exemplo, um lindo pôr do sol, esse contemplar o pôr do sol, isso testifica no nosso interior que de fato Deus existe. Então Deus se revela de forma geral através de tudo o que Ele criou e formou. Essa revelação geral, ela permite sabermos que Deus existe, permite sabermos que Ele é poderoso, mas não apresenta um plano de salvação, um plano de redenção,
não fala sobre pecado e outras coisas. Então é necessário uma outra revelação, que nós chamamos agora de revelação especial. Essa sim, a revelação especial é a revelação bíblica, é a revelação de Jesus Cristo. Essa sim fala sobre quem é Deus, sobre o caráter de Deus, fala sobre o pecado do homem, a queda do homem, a necessidade de um Salvador, o plano de redenção. É através da revelação especial que o homem chega então à salvação. É através da revelação especial que o homem então pode conhecer Cristo e o seu plano e a sua misericórdia. Quando nós lemos sobre Deus na Bíblia, quando nós estudamos sobre Ele, nós percebemos em Deus qualidades, que na teologia nós chamamos de atributos. Alguns desses atributos, Deus quando forma o homem, quando cria o homem, Deus confere também ao homem, em alguma medida. É importante deixar isso claro. Então nós chamamos na teologia essas qualidades, esses atributos, de comunicáveis ou de incomunicáveis. Depois, se você quiser estudar mais sobre isso, a palavra-chave, então, é atributos. Atributos de Deus. Você pode procurar no Google, por exemplo, você vai ver diversos artigos sobre isso. Quais são, então, aqueles atributos comunicáveis, aqueles que Deus conferiu ao homem? E quais são aqueles incomunicáveis, aqueles que são exclusivos de Deus? Dentro dos atributos comunicáveis, nós podemos falar, por exemplo, sobre bondade, amor, justiça, criatividade. Vou escrever alguns aqui para você poder anotar aí. Então aqui, ó, bondade, amor, justiça, criatividade, são atributos, qualidades de Deus que Ele compartilhou conosco. Nenhum homem consegue amar como Deus ama, ou ser bom como Deus é. Mas nós também podemos amar em alguma medida e sermos bons em alguma medida. Quando você vê alguém muito criativo, quem deu essa criatividade ao homem? Foi a pessoa de Deus. Por isso esses atributos são chamados de comunicáveis. São qualidades de Deus que Ele pega e coloca na sua criação, no ser humano. E os incomunicáveis são aqueles exclusivos de Deus, que Ele não comunicou conosco, com os seres humanos. Nós podemos falar da onisciência, da onipresença, da onipotência e da independência, por exemplo. Falar que Deus é onisciente é falar que Deus sabe de todas as coisas que acontecem em todos os lugares. Da mesma forma, falar que Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. E falar que Deus tem poder sobre todas as coisas. Quando falamos da independência, Deus é o único ser que não depende de nada. Nenhum ser humano pode dizer que na totalidade da palavra, independente. Porque qualquer um de nós depende, pelo menos, do oxigênio para sobreviver. Depende do seu corpo físico para viver. Então nós sempre, como seres humanos, dependeremos de alguma coisa. Deus não. Deus é independente. Então, esses são alguns atributos incomunicáveis. Escrever aqui, independência, para deixar um exemplo para você. Quando nós falamos também sobre atributos, qualidades, sobre a pessoa de Deus, existe na teologia duas palavras que falam muito sobre ele, que é imanência e transcendência. O que isso quer dizer, essas palavras difíceis? Quer dizer que ao mesmo tempo que Deus é transcendente, ou seja, que Deus não precisa de nada, que Deus não está preso a nada, que tudo que nós conhecemos como seres humanos está preso ao tempo, à matéria e ao espaço. Nenhum de nós consegue fazer algo que seja fora do tempo, fora da matéria e fora de algum ambiente, de algum espaço. Falar que Deus é transcendente é afirmar que Deus não está preso nem a tempo, nem a espaço, a nada. Deus como dizemos aqui, como falamos aqui nos atributos, Deus é totalmente independente, transcendente. Porém, ao mesmo tempo que Ele transcende tudo, Ele decidiu agir e interferir em tudo. Por isso dizemos também que Ele, além de transcendente, Ele é imanente. Isso é lindo demais.
porque isso explica o fato de Deus se importar conosco. Né? Deus não precisa de nós, Deus não precisa do ser humano, nunca precisou, Deus nunca se sentiu carente, por isso criou o homem. Deus criou o homem porque quis, Deus se importa conosco porque quer, e Deus nos ama e nos salvou por sua deliberada vontade. Nosso Deus é livre. E agora, já chegando no final do pocket teológico de hoje, sobre o ser de Deus, eu vou falar sobre um assunto que é muito difícil de compreender. Ou melhor, nós até compreendemos, cremos, mas se a gente for tentar analisar e crer nos pormenores, a gente vai perceber que é algo muito complexo. Eu estou falando de trindade. É interessante observar que a palavra trindade, ela não aparece em momento nenhum no texto bíblico. Porém, é uma doutrina, é uma verdade em que a Bíblia apresenta. Desde lá do Antigo Testamento, lá em Gênesis, você vai ver Deus falando no plural: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Para alguns, isso já seria uma prova de que Deus, então, existiria de uma forma plural. Para muitos outros, isso não prova nada, porque seria uma forma de um plural majestático, uma forma de pessoas muito importantes falar no plural. Então, para muitos, o façamos ali não mostra a trindade. Agora, quando chegamos no Novo Testamento, fica inevitável afirmarmos essa doutrina. Porque se a gente observar, por exemplo, o batismo de Jesus Cristo, lá em Lucas capítulo 3, verso 21 e 22, por exemplo, nós veremos então Deus presente como trindade. Diz assim o texto: e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, ou seja, Jesus está presente no texto, o Filho de Deus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Ou seja, Jesus está ali no seu batismo, o Espírito Santo se manifesta de forma corpórea como uma pomba, e também aparece no mesmo texto dizendo: e ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Então, no mesmo texto, nós percebemos Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a doutrina da Trindade, eu gosto muito de uma frase de um teólogo que eu já procurei para saber quem realmente disse e não consegui achar, que ele diz que podemos até ficar loucos tentando compreender a totalidade da doutrina da Trindade, mas se nós não crermos nela, nós poderemos ficar sem a salvação. Então, a doutrina da Trindade, ela está baseada em 3 afirmações. E é muito importante a gente ter isso claro na nossa mente, para que a gente não fale heresias ou creia de forma equivocada. Quais são essas 3 verdades? A primeira verdade é que Deus existe eternamente como 3 pessoas distintas. Então, Deus existe eternamente como Pai, como Filho e como Espírito Santo. E pessoas distintas, ou seja, o Pai não é o Espírito Santo, o Filho não é o Pai, nem o Filho também não pode ser o Espírito Santo. Eles são distintos. Essa é a primeira afirmação. Deus, então, existe eternamente como 3 pessoas distintas. Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a primeira afirmação sobre a Trindade. A segunda afirmação é que cada pessoa é plenamente Deus. Talvez você tenha dúvida, mas quem é mais Deus aqui? Será que Pai é mais Deus do que Filho? Filho é mais Deus que o Espírito Santo? Se eu tenho um problema pequeno, eu oro para o Filho. Se eu tenho um problema grande, eu peço para o Pai. Querido, a doutrina da Trindade afirma que os 3 são igualmente Deus. Os 3 são plenamente Deus. Vou escrever também para você não esquecer. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, plenamente Deus. É bem verdade que a gente observa na Escritura uma forma de hierarquia. O Filho, Jesus, quando veio, ele só fez aquilo que o Pai, que o enviou, disse para fazer.
Da mesma forma, nós percebemos que o Espírito Santo só vem quando Jesus Cristo cumpre tudo aquilo que ele tinha que cumprir e ascende aos céus. Mas não podemos confundir papéis com essência. Um exemplo muito claro é o casamento do ser humano, marido e mulher. Pelos papéis, a Bíblia vai dizer que o homem é o sacerdote da casa, ele é o cabeça da família. Então, em papéis, existe uma hierarquia, mas em essência, os dois são igualmente importantes, os dois são igualmente diante de Deus. Da mesma forma, Pai, Filho e Espírito Santo. Em papéis, nós percebemos uma hierarquia, mas em essência, os três são igualmente Deus. Isso responde a algumas dúvidas que eu já ouvi, por exemplo, como se é errado orar ao Espírito Santo, ou se é errado orar ao Filho. Ele não é errado. Eu tenho certeza que nenhum dos três ficará com ciúme. O pai vai ficar chorando porque você orou ao Filho e não orou ao Pai. É bem verdade que o modelo do Novo Testamento é orar ao Pai em nome do Filho. Mas, como os três são plenamente Deus, é muito preciosismo querer fazer essa distinção de a quem devemos nos direcionar em oração. Até porque a terceira afirmação, que é o que completa a doutrina da Trindade, diz que existe um só Deus. Existe um só Deus. Por isso, a palavra trindade, podemos também entender como triunidade. Três pessoas distintas, sendo apenas um Deus. Nós não cremos em deuses, nós não cremos em três deuses, nós cremos em apenas um Deus. Um Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, uma só essência. Não podemos afirmar que são três. Como diz Deuteronômio, um texto muito usado no judaísmo, chamado Shema, que era um texto que acompanhava o judeu durante toda a sua trajetória, e até mesmo as crianças começaram por esse texto, que diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Senhor nosso Deus é o único. Só existe esse Deus a quem devemos buscar. Então, essa é a doutrina da Trindade, como eu disse, muito complexa, mas verdade. É isso que a Bíblia vai afirmar, que são três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, cada um é plenamente Deus, e de que existe apenas um só Deus. Espero que esse pote teológico de hoje tenha sido esclarecedor para você, que tenha te ensinado bastante coisa, e coloque aí embaixo as suas dúvidas para que no próximo pote teológico a gente possa estar respondendo.